Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma resposta para a pergunta que deixaram na caixinha de perguntas no Instagram. Toda terça-feira eu coloco a caixinha de perguntas. Se você quiser fazer a sua pergunta, você coloca lá. Também pode, se você estiver assistindo pelo YouTube, muita gente faz comentários e no meio do comentário aparecem dúvidas e perguntas. Eu também estou respondendo essas perguntas porque, dependendo da dúvida, surge uma ideia muito legal e que eu entendo que possa ser comum, então estou respondendo em forma de vídeo. A pergunta é: depressão tem cura? Eu já fiz outros vídeos no canal do YouTube, se você estiver vendo pelo Instagram, aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, falando a respeito disso. Então, eu gostaria de explicar mais uma vez da seguinte maneira: há diferentes tipos de depressão, mas uma pessoa pode ter depressão enquanto transtorno e qualquer pessoa pode apresentar um quadro depressivo. O que eu entendo enquanto psicóloga clínica, porque a gente vê muita gente falando: eu tive depressão e me curei. E causa muito angústia nos pacientes que têm a depressão enquanto transtorno. Eu já expliquei para quem me segue aqui no canal que um transtorno mental é uma condição, eu sempre falo para vocês em condição, porque é como o cérebro da gente funciona. E todo transtorno, ele vai apresentar crises. Então, uma pessoa que tem depressão, ela entra em crise e não tem ali um período certo, específico, não é do tipo em setembro, todo setembro. Existe uma depressão sazonal, que tem a ver com essa coisa de tempo. Mas, na maioria das vezes, a crise vem e vai embora quando ela bem entende. A ciência ainda não conseguiu antecipar uma crise. Mas, como eu sempre falo, a pessoa não fica direto em crise. A crise vem e vai embora. Mas a pessoa que tem um transtorno, ela tem essa condição. Uma hora a crise vai aparecer. Qualquer um de nós que pode apresentar um quadro depressivo, geralmente esse quadro depressivo, ele tem um evento externo. Alguém morreu e a gente entrou num quadro depressivo. A gente levou um fora, a gente entrou num quadro depressivo. A gente perdeu o emprego e a gente entrou num quadro depressivo. E aí, depois que a gente trabalha todos esses sentimentos, essa angústia, quando é um relacionamento que fica aquela sensação de que eu fiz alguma coisa errada, tem alguma coisa errada comigo. Então, a mudança desse pensamento, esse pensamento negativo a respeito de si mesmo ou de si mesma, geralmente isso acontece com as mulheres. As mulheres se culpam por tudo, então, quando tem um rompimento de um relacionamento, elas ficam com aquele pensamento de o que eu fiz, eu não sirvo para nada, ninguém vai gostar de mim nunca, ninguém vai me querer. Então, são esses pensamentos negativos, principalmente a respeito de si, que fazem com que a pessoa apresente um quadro depressivo, principalmente se essa pessoa acreditar que só vai ser feliz se encontrar um grande amor, que é aquela coisa das crenças, né? Os pensamentos que a gente constrói, que vão condicionar o nosso comportamento, que vão influenciar no sentido e significado que a gente dá para a vida. Esse tipo de depressão provocado por um evento externo, porque se eu estou trabalhando, estou achando que minha carreira vai bombar e eu perco o emprego, e aí eu fico sem saber o que fazer, de novo eu fico me sentindo incompetente, não sirvo para nada, não vou ser nada nem ninguém na vida, pensamentos negativos, tristeza, angústia, sensação de incompetência e vazio, quadro depressivo. No primeiro exemplo, se eu encontro um outro amor, parece que foi tudo embora. No segundo exemplo, se eu encontro um outro emprego, parece que foi tudo embora.
Na depressão enquanto transtorno, eu posso ter o melhor relacionamento do mundo, eu posso ter o melhor emprego do mundo. Quando a crise vem, eu desabo. Então, quando a gente fala em cura, se for a depressão enquanto transtorno, a gente não trabalha com a ideia de cura, porque há uma alteração na nossa atividade cerebral que faz com que a gente entre nesse quadro depressivo mesmo sem ter um motivo para deixar a gente triste, para deixar a gente achando que a gente não é nada. A gente não precisa fazer uma coisa errada ou alguém fazer uma coisa pra gente quando a gente tem a depressão enquanto transtorno. Então, geralmente, quando a pessoa diz eu tive depressão e fui curada, fui curado, a gente está falando de um quadro depressivo que, dependendo da situação, pode até ter sido longo, mas eu consegui sair dele porque eu lidei com essa interpretação negativa que eu tinha a respeito de mim mesma, do mundo. São esses pensamentos negativos que me deixam desesperançosa e com vontade de desaparecer, porque a minha vida não vale a pena, não serve para nada. Eu conseguindo trabalhar isso tudo e não tem mais nada disso, então eu vou ficar feliz, vou ficar alegre, vou ficar motivada, vou querer crescer profissionalmente, vou querer ser feliz com a pessoa que está do meu lado. E a depressão, me curei da depressão. Então, assim, não sinto mais depressão. Estou entusiasmada, estou feliz, quero viver. Mas a depressão enquanto transtorno, ela não depende disso. E ela vem e vai embora. E aí a gente trabalha com a ideia de tratamento, quando o quadro depressivo é assim. Então a resposta para depressão tem cura? Um transtorno depressivo, a gente não trabalha com a ideia de cura. E eu sempre falo, a gente não trabalha com a ideia de cura, porque o ser humano é surpreendente. E pode ser que um paciente com depressão ele fique assintomático, mas nós, psicólogos, psiquiatras, nós não trabalhamos em cima de vozes da nossa cabeça, como eu falo para você. A gente responde aos conselhos da nossa classe, a gente responde ao Ministério da Saúde, a gente responde à Organização Mundial de Saúde. A gente não pode fazer o que a gente acha que acontece, mesmo a gente embasado na nossa experiência clínica. Se a gente tem um paciente que é diagnosticado com depressão, com bipolaridade, com esquizofrenia e o paciente nunca mais apresentou sintomas, a gente vai colocar lá depressão em remissão, bipolaridade em remissão. A gente não vai dizer que o paciente não tem depressão mais, não tem bipolaridade mais, não tem esquizofrenia mais, porque os órgãos de saúde regionais, nacionais e mundiais, eles entendem desse jeito. A coisa não é feita de uma forma desorganizada, a gente precisa seguir ali um contexto. Então, depressão enquanto transtorno, nesse momento que vocês sabem que ciência, a gente pode mudar o entendimento, nesse momento não. A gente não trabalha com a ideia de cura, a gente trabalha com tratamento sempre objetivando a qualidade de vida da pessoa. Mas se você entrou em um quadro depressivo por uma situação daquele momento ou um contexto, né? Eu já falei em outros vídeos, existem pessoas que são obrigadas a viver em contextos que são depressivos mesmo. Então é trabalhada a nossa relação com esse contexto, sempre buscando a melhor qualidade de vida. Aí você pode se curar dessa angústia, dessa tristeza, dessa aflição, dessa desmotivação de viver. Tem pessoas que vivem em contextos que são muito sofríveis e fica difícil a pessoa se sentir feliz ou ser feliz. Então é trabalhado nesse contexto para que a pessoa, como eu tenho dito para vocês, ser mais feliz do que infeliz. Mas um quadro depressivo pontual, você vai se curar dessa depressão. Depressão enquanto transtorno, não. A gente não trabalha com ideia de cura, mas com tratamento, o que não significa que você vai ficar sofrendo. O tratamento é para você não sofrer. Você tem a condição, mas você não vai estar em um quadro, você não vai estar em crise o tempo todo. Vânia, como eu sei isso? Você vai buscar tratamento.
Você vai buscar tratamento, isso não é... O diagnóstico não é tão rápido, por mais que geralmente o paciente chega no consultório e quer, o que eu tenho, o que eu tenho, não é tão rápido. Né? Se um paciente chega com um quadro depressivo, a gente não vai falar assim, não, isso é só por causa do contexto, daqui a pouco você tá bom. Não é assim, a gente vai ter que acompanhar o paciente, porque uma situação pode fazer o transtorno depressivo aparecer. Né? Então, sim, tem que buscar tratamento, tem que acompanhar com o seu psicólogo, se necessário, medicamento com o seu psiquiatra. Tem gente que chega no consultório com sintomas depressivos por conta de um contexto, porque alguém morreu, perdeu o emprego, levou um fora, e consegue fazer o acompanhamento psicológico sem uma ajuda medicamentosa. Uma pessoa com depressão, com transtorno depressivo, precisa da ajuda medicamentosa, porque, como eu já falei para vocês, como eu sempre falo, o que faz com que seja patológico? Intensidade, frequência e o prejuízo na qualidade de vida. Depressão com D maiúsculo, como eu falo com vocês, traz muito prejuízo e aquela sensação de desesperança. Se você está com depressão pontual porque aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida, você quer desaparecer porque tá tudo uma droga. Mas geralmente esse querer desaparecer porque tá tudo uma droga significa que você quer encontrar um novo amor, você quer ser feliz, você quer viajar, você quer ganhar muito dinheiro, então tem vida ali, você quer viver. Na depressão, transtorno, você quer sumir. Você não quer viajar, você não quer encontrar um novo amor, você não é a desesperança, como eu já falei para vocês. Não é porque entrar uma droga aqui e se viajasse, se ganhasse na loteria e se encontrasse um outro amor, aí sim, a sua vida ia ficar legal. Na depressão, a pessoa só quer sumir. Não quer fazer mais nada. Né? Isso é um dos sinais que te ajuda a diferenciar. Mas de qualquer maneira, depressão, pontuar um quadro depressivo por alguma coisa que aconteceu, ou depressão, transtorno, você precisa buscar tratamento. Se for por conta do contexto, tem cura, e a gente poderia dizer que sim, você vai sair dessa, você vai ficar bem. E aí vai aprender a desenvolver estratégias para que não caia nesse sofrimento psíquico de novo, né? Se for o transtorno depressivo, você vai aprender a lidar com essa condição, como eu sempre falo, mas não tem a necessidade de você ficar sofrendo. Não é porque recebe o diagnóstico de um transtorno mental que a pessoa vai ficar sofrendo por causa disso. Vai aprender a lidar com a sua condição e dá para ser feliz, sim. A gente já falou sobre isso em outros trabalhos, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.